Seja muito bem-vinda à primeira jornada especialista em saúde das unhas. Meu nome é Mariana Moraes e eu quero te dizer que é um prazer enorme ter você aqui comigo para essas 3 aulas totalmente gratuitas que eu estou liberando para vocês para essa jornada. Quero te dizer que é muito importante tudo isso que eu estou passando aqui, por isso que eu resolvi fazer essa jornada para vocês. Gente, vocês não têm ideia do quanto mudou ao longo dos anos, né? Quanto o meu atendimento foi mudando por ter adquirido esse conhecimento da saúde das unhas, da estrutura da unha natural, conhecer melhor todas as características da unha natural. Tudo isso me ajudou e vai te ajudar também a prevenir descolamentos precoces, a prevenir infiltrações, problemas de saúde nas unhas das suas clientes, unhas finas, unhas que quebram com facilidade, né? Tudo que você possa ter de problema aí nas suas estruturas podem estar relacionadas à saúde das unhas. Então, é por isso que eu te convido para dar o primeiro passo para se tornar especialista em unhas através aqui dessa primeira aula e das próximas aulas que eu vou liberar para vocês. As próximas aulas serão liberadas amanhã, dia 13 de junho, e depois de amanhã, dia 14. Então, eu convido vocês a estarem aqui comigo nesses 3 dias, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, esse conhecimento vai agregar bastante para vocês. Mas antes de começar a pegar pesado aqui no conteúdo, primeiro eu vou me apresentar, porque eu sei que tem muitas pessoas que chegaram aqui, caíram de paraquedas aqui na jornada especialista em unhas e de repente ainda não me conhecem, caíram de paraquedas há pouco tempo lá no meu perfil do Instagram e ainda não tiveram a chance de me conhecer. Então, vou falar rapidamente um pouco sobre mim. Eu sou nail designer já há 12 anos, mas antes de ser nail designer eu me formei em biologia. Isso foi em 2006, né? E logo depois, em 2008, eu entrei para o mundo das unhas. Depois, ali na frente, quando eu comecei a dar cursos, né? Comecei a ser procurada para dar cursos, resolvi estudar a parte teórica e percebi que biologia e a parte teórica da manicure e da nail designer estão ali, ó. Porque a gente estuda muito a anatomia dos tecidos, né, histologia, citologia, microbiologia, né, quando a gente fala de saúde das unhas, a gente vai para a parte de micro-organismos, então muitas coisas ali estavam interligadas e no fundo sempre foi a minha paixão, então eu acabei unindo 2 coisas maravilhosas na minha vida, né, sendo educadora. Além de dar cursos, né, eu ainda atendo em mesa, eu ainda tenho as minhas clientes, não são tantas quanto, né, quando eu estava na minha carreira, mesmo no auge da minha carreira de nail designer, mas ainda atendo muitas clientes e eu gosto desse atendimento para que eu não perca a prática e para que eu sempre relembre e entenda os problemas que a gente tem em mesa. Então isso acaba me ajudando bastante. Então eu faço esmaltação em gel, sou educadora de uma marca de esmalte em gel e eu faço também alongamentos no sistema acrílico e no sistema gel. Sou especializada nos 2 sistemas, né? E dou cursos dentro dessa área também, tanto de esmaltação quanto alongamentos, tá? Mas basicamente, nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu venho estudando mais a saúde e anatomia das unhas e no último ano eu escrevi o meu primeiro livro, que é um e-book, né? É um livro eletrônico, do qual eu denominei Manual de Anatomia e Saúde das Unhas para manicures, nail designers e educadoras. É um manual que fez bastante sucesso, né? Tem feito muito sucesso, ele ainda está disponível, né? Já está na sua 2ª edição e foi dele que depois nasceu o meu curso especialista em saúde das unhas, porque eu fui percebendo que realmente era uma necessidade muito grande das pessoas, né? Depois que liam o manual, vinham me falar isso, uma necessidade muito grande de ter contato com essa primeira área, que é a saúde das unhas e o conhecimento maior das unhas naturais. E eu sempre brinco que a gente é especializada em unhas, mas não é especializada em unhas, né? Porque nós
Fazemos alongamentos de unha, fazemos esmaltação, nós somos nail designers. Nail designer é aquela que cuida da beleza, do embelezamento das unhas, mas muitas vezes a gente acaba não conhecendo tão bem a unha natural, que é a nossa primeira, instrumento, entre aspas, de trabalho, né? Então, é muito importante a gente se aprofundar nesse conhecimento. Bom, eu quero apresentar para vocês, na minha opinião, os 3 pilares para que vocês sejam nail designer de sucesso, para que uma nail designer consiga ter sucesso. E quando eu falo em sucesso, não estou aqui necessariamente falando de sucesso financeiro, apesar disso ser uma consequência, né? Quando a gente consegue ficar bem especialista nesses 3 pilares, quando a gente começa a dominar essas informações, a partir do sucesso financeiro acaba vindo também, porque a gente fica cada vez melhor em mesa, porque a gente gera autoridade com a nossa cliente, porque a gente se sente segura no que está fazendo, passa essa segurança para as nossas clientes, se comunica de uma forma mais eficiente também. Então, são 3 áreas do nosso conhecimento que têm que ser unidas para que a gente possa ter sucesso. E para mim, o sucesso é ter liberdade e ter segurança. E eu vou explicar melhor agora falando desses 3 pilares. O primeiro pilar, em primeiro lugar, para mim, é ser especialista em unhas. É conhecer bem a anatomia das unhas, entender da saúde das unhas, reconhecer uma unha saudável e reconhecer também doenças básicas de unhas que a gente acaba tendo em mesa. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano de trabalho. Então, quando a gente consegue ter essas informações, a gente vai tendo mais segurança, tanto para atender as nossas clientes, quanto para responder ou passar informações, passar conhecimento, até no marketing, quando a gente vai fazer, de repente vai fazer uma publicação, vai fazer uma arte, quer colocar lá. Quando você se entende melhor dessa área, você consegue levar para sua cliente dessa forma segurança e autoridade. Entender de análise de mesa, que é a gente saber analisar a unha para poder personalizar os nossos serviços de acordo com a necessidade da nossa cliente, de acordo com as características de saúde dela e também como é que ela cuida dessas unhas, né? Tudo isso é importante a gente conseguir unir numa análise de mesa para ter resultados melhores. E com certeza ter entendimento da biossegurança, né? Então tudo isso para mim é a parte básica, essencial de ser especialista em unhas. Mas muitas vezes a gente acaba não tendo essa formação base, porque a maioria de nós, não vou dizer que são todas, muitas começaram através do curso de manicure básico, mas a maioria de nós, assim como eu, mudaram de profissão ou de repente escolheram a profissão de nail designer, né? Mas vieram direto através de cursos de alongamento de unhas ou curso de esmaltação em gel, que são cursos de especialização dentro da área de manicure, né? Então, de repente, a gente chegou por ali e dentro desses cursos a gente sabe que nem sempre há tempo para aprender a ser especialista em unhas naturais, justamente porque o foco do curso é fazer um bom serviço daquilo que você está fazendo, seja um alongamento em gel, o foco é aprender a fazer uma boa estrutura, aprender a manipular o gel, seja alongamento acrílico, a mesma coisa, é aprender a fazer uma boa estrutura, aprender a ter controle de produto do acrílico, né? Ou esmaltação em gel, né? Mesma coisa, aprender a fazer uma boa esmaltação em gel, a chegar próximo da cutícula sem encostar na pele, a ter um bom resultado visual ali, a ter boa durabilidade para suas clientes. Então, basicamente, quando a gente foca, quando a gente entra para essa área de nail designer através desse tipo de curso, a gente foca na técnica que a gente precisa aprender no curso. E nem sempre a educadora tem o tempo disponível para passar essas informações para você conhecer melhor das unhas naturais. Em segundo lugar, o segundo pilar é que você entenda e conheça a química dos produtos. É importante, e aqui vem aquela parte da liberdade que eu falo para vocês. Para você ser uma nail designer de sucesso, você vai ter liberdade e segurança, né? Você entender sobre ser especialista de unhas vai te trazer bastante segurança, né? E depois, consequentemente, liberdade. Mas aqui, conhecendo a química dos produtos, você vai
ter mais liberdade. E o que é isso? É você poder escolher produtos sem depender das marcas, entender quais os produtos que podem ser misturados, quais não devem, entender a ler rótulos, né? Saber reconhecer ingredientes e a partir dali entender quais aqueles ingredientes que estão agindo ali vão dar a função para o meu produto, o que é importante eu usar, o que não é importante, enfim. Você vai ter liberdade de escolha, você não fica na mão de nenhuma marca, você não fica na mão de ninguém ter que te explicar alguma coisa para você poder usar aquele produto. Você mesma consegue optar pelo melhor produto para você ou a melhor sequência de produtos para aquele tipo de unha, né? Então, quando a gente conhece as unhas, a gente entende a necessidade. Quando a gente conhece os produtos, a gente consegue usar os produtos de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro é a técnica, obviamente, né? A gente precisa conhecer bem a nossa técnica. Ser especialista na técnica que você escolheu, seja esmaltação em gel, seja um alongamento de unhas, que pode ser fibra, pode ser gel moldado, pode ser alongamento acrílico. Saber construir uma boa estrutura é muito importante. Só que o que mais pega aqui nesse terceiro pilar? A gente basicamente, quando inicia nessa área, a gente começa por aqui, né? Aprendendo uma boa técnica e o nosso foco geralmente está aqui, em conhecer cada vez mais essa técnica, em se especializar cada vez mais nessa técnica, ou até agregar outras técnicas, né? E a gente fica muito aqui focada na estrutura, muito focada nos materiais que você vai usar, no tipo de decoração que você vai colocar, e daí faz vários cursos ali com relação à técnica e acaba deixando de lado o primeiro e o segundo pilar. Muitas vezes isso acontece. Eu, por muitos anos, foquei também na técnica, né? Mas o que acontece? Quando a gente consegue aliar o conhecimento dos três pilares, a gente se eleva para outro nível, tá? Como profissional. A gente consegue ter segurança no nosso atendimento, tanto para falar do atendimento, tanto para vender o nosso produto, quanto assim, segurança a gente passa para cliente, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E a gente consegue ter a liberdade de escolha dos produtos, a liberdade depois de conquistar mais clientes e poder ter até cobrar mais nos seus serviços, porque você está cada vez mais especializada, né, na sua área, que são os três pilares, não só o terceiro pilar. E com certeza dessa forma a gente acaba como consequência tendo ao longo prazo ali, ou a médio prazo, sei lá, durante um tempo, né? Logo ali a gente tem o sucesso financeiro, né? Isso é só uma consequência da gente se especializar, da gente trabalhar bastante, da gente conseguir passar essa segurança para as nossas clientes e conquistar cada vez mais clientes com tudo isso. Então, para mim, esses são os três pilares para uma nail designer de sucesso e por isso que a gente está aqui nessa jornada, porque aqui eu vou te guiar, né, para o primeiro pilar, que é se tornar uma especialista em unhas. Bom, e o que uma especialista em unhas vai conhecer, vai ter que saber, vai ter que estudar e como que tudo isso daqui está interligado aos problemas que a gente pode ter em mesa, como que tudo isso aqui está interligado ao nosso cotidiano. Então, vamos falar de cada um. Estruturas anatômicas é um dos nossos conhecimentos, temos que conhecer bem as estruturas e suas funções. Tipos de unhas, todos os tipos de unha que possam ter, né, das mais comuns que a gente vê em mesa, é importante a gente entender sobre elas. Saúde das unhas, né, entender da saúde em si, entender que isso está totalmente interligado também principalmente a descolamento de produto, então aqui é uma área muito importante e saber também orientar as nossas clientes quando a gente vê que algo pode estar errado. Entender as clientes, principalmente a nível comportamental e a nível de saúde, porque isso daqui vai ajudar na personalização dos nossos atendimentos e vai fazer com que a gente tenha um resultado muito melhor para cada cliente, né? Cada cliente vai ter um resultado melhor porque a gente está olhando, a gente está entendendo o comportamento daquela cliente e está sabendo lidar com eventuais problemas de saúde que possam estar atrapalhando na aderência dos seus produtos, atrapalhando ela ter um alongamento de unhas que dure, né?
Biossegurança, que é uma questão muito importante para que você tenha segurança para a sua própria saúde, para a saúde da sua cliente. Então, é um fator que uma especialista em unhas tem que saber. E fatores externos, que é entender o que os fatores externos têm a ver com a saúde das unhas principalmente, né? Fatores externos que acabam levando a problemas com os nossos produtos, que acabam, por consequência, estragando as unhas das nossas clientes. Por esse motivo, fatores externos entra também no nosso conhecimento como especialista em unhas. E agora vamos falar de cada um, para que você possa entender melhor como que cada uma desses pontos aqui vai nos fazer a maior diferença em mesa. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né? Vamos falar das estruturas anatômicas. Todas as estruturas anatômicas aqui têm uma função. Quando eu falo que a gente tem que conhecer as estruturas, eu não quero dizer somente isso daqui. Tem que saber onde é que tá cada coisa, né? Dobra proximal é ali, a lúnula é aqui, dobra lateral é aqui, dobra distal aqui, aqui eu tenho a lâmina unguial, aqui eu tenho a borda livre, pronto, entendi as estruturas. Não é disso que eu tô falando. Se fosse isso, gente, você dá um Google, você pergunta lá pro tio Google quais são as estruturas das unhas e você ia resolver o seu problema. Pronto, aqui eu já sei, já entendi, vou decorar e pronto, acabou. Ou, por que eu vou aprender isso? Porque isso aqui nunca vai ter nada a ver com o meu dia a dia. E na realidade, não. Quando eu entro na questão das estruturas anatômicas, eu estou falando principalmente de funções. E quando a gente consegue entender as funções, entender por que cada coisa está ali, a gente consegue também, no nosso dia a dia, durante a nossa aplicação, durante a nossa cutilagem, durante a preparação das unhas, a gente consegue levar isso em consideração e fazer as coisas de uma forma que a unha natural fica sempre saudável. E daí é que vem aquela coisa que é isso que a tua cliente quer. Aí é o ponto-chave. Se você é uma nail designer que consegue oferecer um bom atendimento, um bom serviço para sua cliente e que ela consiga perceber que a unha dela tá sempre saudável, que isso é, gente, geralmente uma questão assim entre as clientes, que geralmente elas vêm com uma coisa negativa quando elas vão colocar o alongamento das unhas, né? Ou uma esmaltação em gel. Elas têm medo de estragar as unhas. Então, quando a gente consegue demonstrar para nossa cliente a longo prazo que a unha dela ainda continua saudável, que a gente consegue fazer um bom trabalho e ainda manter a unha dela boa, ela vai, primeiro lugar, ser grata pelo seu serviço, ela vai querer colar em você e não vai querer te trocar, né, por nenhuma outra pessoa, porque ela nunca vai sentir a mesma segurança em outras pessoas, porque veja, isso é uma área que está começando agora a se mostrar, então até que todo o nosso mercado esteja especialista também, vai demorar um tempo, então ela não ouve falar sobre saúde em outros lugares, ela vai ouvir no seu espaço, né, então aqui ela já vai sentir essa segurança e não vai mais querer te largar. E, em segundo lugar, ela vai se sentir confortável o suficiente em te indicar para as amigas dela, para a família dela. Ela vai falar de boca cheia que, além de você fazer um serviço espetacular, porque eu sei que você estuda bem a sua técnica e mesmo que você esteja começando, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, então você vai chegar lá, além de você fazer um serviço espetacular, você ainda mantém as unhas saudáveis, isso acaba te proporcionando um grande diferencial. Então, entenda que a gente conhecer de estrutura das unhas, estruturas anatômicas das unhas e as suas funções e todos os cuidados que a gente deve ter com cada estrutura, né, o que fazer e o que não fazer, vai fazer grande diferença para você em mesa. Depois eu trouxe aqui para vocês os tipos de unhas. A gente vê no dia a dia diversos tipos de unhas. A gente pega unhas roídas, a gente pega as unhas normais, a gente pega unhas planas, a gente pega aquelas unhas que são empinadas, como essa daqui, que é uma unha côncava. A gente pega a unha convexa, que é essa unha que é a mais complexa de todas, que ela cresce para baixo, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para as unhas e conhecer melhor
melhor os tipos de unhas. Ah, mas tá, Maria, eu já entendo que essa daqui cresce para baixo, essa daqui cresce para cima. E daí? E daí que quando a gente começa a reconhecer os tipos de unha e entende a necessidade de cada uma delas, a gente vai entender melhor como lidar e qual o tipo de serviço que eu posso oferecer para minha cliente. Por exemplo, vou falar aqui dessa unha que é uma unha côncava, tá? A unha côncava que é aquela unha de colher. É uma unha que ela tem esse buraco, mas aqui assim, né? Ela geralmente ela é afunda, ela cresce para cima. Essas unhas, elas têm característica, por exemplo, de ser lâminas mais finas. Elas são lâminas tão finas que elas não têm força para ter curvatura e por esse motivo elas são achatadas e inclinam para cima. Quando a gente vai trabalhar numa unha dessa e não leva em consideração as características da unha, a gente de repente pode forçar uma curvatura dela que vai causar uma onicólise na unha. O que é uma onicólise? É quando o leito descola da lâmina, ou melhor, quando a lâmina ungueal descola do leito, tá? Então, a unha, ela descola ali do leito, que é a caminha da unha, e faz com que fique ali um espaço, né, entre o leito e a unha, um espaço onde pode acumular água, sujeira, micro-organismos, né? E a tua cliente depois pode vir a ter uma doença como um fungo na unha, porque a gente acabou desde o início tratando essa unha da forma errada. Esse tipo de unha, ela precisa de outro tipo de estrutura. Uma estrutura que respeite uma curvatura mais natural para o seu próprio formato, ou de repente uma estrutura que apenas dê um pouquinho de ápex para ela, como uma blindagem, onde a gente possa aumentar um ápex e não necessariamente dar comprimento. Então, tudo vai depender do que a nossa cliente quer, mas também analisando o tipo de unha, eu também vou limitar a minha cliente a algumas opções que são melhores tanto para a saúde da unha dela, quanto para o meu resultado final. Porque se eu trabalho numa cliente, numa opção que não é adequada para ela, digamos que, por exemplo, eu pego uma unha dessa e faço somente uma esmaltação em gel, porque eu não sabia que eu tinha que construir um pouquinho de estrutura, porque eu não sabia que eu tinha que dar um pouco de ápex aqui, e eu fiz uma esmaltação em gel nessa unha. Dentro de alguns dias, é muito provável que essa unha ou esteja trincada ou esteja lascada, né? E não vai ter uma grande durabilidade, porque eu não respeitei a necessidade da unha. Então, para esse tipo de unha, eu geralmente vou dar preferência a coisas que possam fortalecer a estrutura dela e que principalmente não desrespeite o formato dela, né? Então, é importante conhecer os tipos de unhas porque cada tipo de unha a gente vai trabalhar de uma forma. E isso daqui já vai te dizer muito se você vai usar um alongamento, se você vai fazer uma blindagem, se você vai fazer somente uma esmaltação. Tudo que você pode oferecer para sua cliente, para que você sabe que já vai, a expectativa é que já tem uma durabilidade maior, e tudo aquilo que você não deve oferecer para a cliente porque você já entende que na unha dela não vai dar boa, da unha dela não vai ter durabilidade. Então, conhecendo os tipos de unha, e quando eu falo aqui dos tipos, eu falo da estrutura da unha, que é isso, côncava, convexa, plana, se a unha é normal, se ela tem curvatura, se ela não tem, né? Entre outros, né? Eu falo dos principais, geralmente eu falo dos principais tipos, obviamente a gente vai ter infinitos tipos de unha, né? Mas eu falo dos principais que tem a ver com o nosso tipo de serviço que a gente vai fazer. Mas também, além disso, é entender oleosidade, umidade, né? Descamamento das unhas, unhas finas, unhas grossas, unhas flexíveis, unhas não flexíveis, tudo isso entra aqui dentro dos tipos de unhas. E cada tipo de unha vai me dizer, então, se é melhor eu trabalhar com gel ou se é melhor eu trabalhar com acrílico nessa unha, se vai ter uma durabilidade maior, uma esmaltação em gel ou uma blindagem, se a minha cliente não quer alongar, ou se ela quer alongar, se eu posso alongar, qual que é o melhor tipo de alongamento, qual que é o melhor tipo de estrutura, tudo está aqui. Se eu souber decifrar as unhas naturais, eu automaticamente vou entender o que é melhor para ela e vou oferecer para minha cliente aquilo que vai ter mais durabilidade. Não é isso que a gente quer? Um alongamento, uma esmaltação, uma blindagem que tenha a durabilidade que a gente prometeu para a cliente?
E quando você sabe disso, você tem segurança para oferecer para ela. Quantas vezes você, neodesigner que trabalha só com esmaltação em gel, não teve medo de fazer uma esmaltação em gel na tua cliente e ter medo de descascar? Falar assim, ai, será que vai durar? Não tenho certeza, porque às vezes dura, às vezes não dura, tem cliente que dura, tem cliente que não dura. Quantas vezes você, neodesigner, fez um alongamento de unhas e ficou com medo da cliente te ligar dali a alguns dias falando que uma unha quebrou, que uma unha descolou? Esse tipo de conhecimento aqui, ó, vai cortar drasticamente esse tipo de problema que você tem em mesa, porque você vai saber oferecer o melhor para sua cliente. O restante é realmente conhecimento da técnica e da química dos produtos. Você também vai agregando isso ao longo do tempo, tá? Não é só a saúde e a anatomia das unhas que resolve tudo, mas eu vou te dizer que resolve drasticamente. Aqui você já elimina muitos problemas de mesa, como eu tive muitas alunas minhas dando esse depoimento de que elas eliminaram vários problemas de mesa apenas por se tornarem especialistas em unhas. Outra questão que eu trago aqui para vocês é a saúde das unhas, e aqui eu também trouxe outros exemplos para vocês nessas fotos. São fotos de alunas minhas ou de clientes minhas, né? E eu agrego muito essas fotos aqui dentro dos meus cursos, das minhas apostilas e até no meu Instagram, né? Vocês que me seguem lá no meu Instagram, veem essas fotos aqui direto, porque eu falo bastante nos aspectos da saúde. E por que é importante a gente entender isso? Porque isso daqui está interligado àquela relação se eu posso ou não posso fazer alongamento nesse tipo de unha, se eu devo ou não devo fazer algum procedimento aqui. E com certeza tudo isso daqui está interligado também à nossa durabilidade. Uma vez que a unha ela não está mais saudável, ela não está normal, e para isso eu preciso reconhecer uma unha saudável, reconhecer o que é uma unha normal. Muita gente acha que, por exemplo, uma unha mais oleosa não é normal. E na realidade, o nosso corpo, por exemplo, ele tem oleosidade e essa oleosidade tem uma função, né? E essa função na unha, ela é imprescindível. Se a unha for ressecada, ela não tem flexibilidade, por exemplo. Então, a gente acaba entendendo o que é uma unha normal. A gente tem que entender, saber distinguir uma unha normal de uma unha com problema de saúde e, principalmente, reconhecer os problemas de saúde que podem causar malefícios e que é melhor a gente não alongar, não mexer nessa unha, e também reconhecer os problemas de saúde da unha que com os nossos procedimentos a gente pode até ajudar a cliente, pode até melhorar, né? Então, basicamente, você saber sobre a saúde das unhas vai ditar se você vai ou não alongar, vai ou não prestar o serviço, né, no geral, se você alonga, se você faz esmalte em gel, se você vai ou não prestar o serviço de modo geral, né? Porque aqui é onde tá também a tua responsabilidade com a cliente. Se você faz alguma coisa na cliente que você não deveria ter feito, você tem uma responsabilidade com isso. E a sua cliente, ela também tem o direito de te chamar nessa responsabilidade. Se você não, de repente, por exemplo, se você fez alguma coisa que deixou a unha dela doente ou deixou a unha dela rachada ou com algum problema e ela não gostar disso, se for aquelas clientes que gostam, né, de às vezes como é que eu vou dizer, né? Aquelas clientes que gostam de pegar no pé, que vão até o fim, né? Quando elas encontram que elas estão certas, e nesses casos elas estão mesmo, o que vai acontecer? Essa cliente, ela pode até entrar na justiça, dizendo que você deu a ela um fungo, que você estragou a unha dela, que você fez alguma coisa errada. E até você provar por A mais B que era isso, que era aquilo, é importante você ter o conhecimento. Primeiro, para evitar a situação, mas depois, se você estiver numa situação onde a cliente está te cobrando de alguma forma uma explicação sobre o que está acontecendo, você ter o embasamento, você ter o conhecimento para conversar com ela a respeito e até para se defender num caso de necessidade. Então, basicamente, aqui a saúde, ela está totalmente interligada à durabilidade dos nossos produtos, ao respeito à nossa cliente que a gente tem que ter e ao conhecimento no geral do que a gente pode ou não pode fazer. Então, é importante? O que vocês acham, né? Eu acho que é muito importante. A outra questão
questão que eu venho trazer para vocês é a questão de saúde da cliente e os comportamentos da cliente, né? Isso aqui também é uma questão que uma especialista em unhas tem que ter em mente, né? E aqui já entra também na nossa análise de mesa. Quando a gente faz análise de mesa, usando uma ficha de anamnese, por exemplo, a gente vai coletar informações tanto dos tipos de unha, né, quanto da saúde da unha da cliente, mas também quanto à saúde da cliente no geral, se ela está bem, se ela tem alguma doença, né? Mas só coletar esses dados não vai te ajudar em nada. A partir de amanhã você já poderia ir perguntando para tua cliente: aí, se tem alguma doença que eu tenho que saber? Mas o que você vai fazer com essa informação, né? Quais são os problemas de saúde que podem realmente afetar o seu alongamento, a durabilidade dos seus produtos, e quais são aqueles que não fazem muita diferença? É importante a gente ter em mente que isso pode estar relacionado a alguns problemas de descolamento, nem sempre é uma coisa só, tá? Geralmente problemas de descolamento é uma união dessas coisas aqui que eu tô falando, mas quando a gente conhece melhor, a gente consegue tanto orientar a nossa cliente quanto tomar a decisão do que fazer com relação aos nossos procedimentos. Ah, essa cliente tem isso, a tendência da unha dela então é ser mais fina ou é ser mais úmida, então de repente é melhor eu trabalhar com gel ao invés de acrílico, o gel aceita melhor a umidade, talvez o acrílico não vai aceitar. Então conhecer melhor todos esses pontos para que você possa tomar uma decisão baseada mesmo no teu conhecimento, né, do que você está fazendo. E daí, assim, evitar problemas de descolamento e problemas de durabilidade e, óbvio, de saúde, né, para a saúde das unhas das suas clientes. E também os comportamentos, né, entender como os comportamentos, e aqui eu coloquei dois, né, coloquei aqui a profissão da tua cliente, que ela pode ter, e também hábitos, né, que ela pode ter. Então, como que esses comportamentos podem influenciar na durabilidade dos seus serviços, né? Tanto os hábitos dela, então, o que ela faz no dia a dia, que pode levar a um descolamento ou uma quebra de unha. Será que nessa cliente eu posso usar uma unha muito grande, por exemplo, se a minha cliente for personal e tiver todo dia dando aulas numa academia, será que a unha dela gigante vai ser uma boa para esse tipo de cliente? Aqui a gente já consegue ter muitas informações. E também comportamentais mesmo, se a cliente é aquela cliente que põe a mão na boca, se ela cuida bem das unhas, isso a gente vai coletando ao longo dos atendimentos. Mas entender como é que certos comportamentos vão influenciar nos nossos produtos e o que a gente pode fazer a respeito também, né? Que é isso que é importante. Às vezes é somente a questão de conversar com a nossa cliente, às vezes tem coisas que nas nossas técnicas a gente consegue mudar e fazer de uma forma que fique melhor para ela, né? Então aqui é uma questão também bem importante. Depois venho falar de fatores externos, principalmente porque fatores externos dão esse tipo de problema aqui, né? Problemas de descolamentos. E por que problema de descolamento seria um problema de saúde das unhas, né? Geralmente, problema de descolamento, a gente pensa muito num fator técnico, né? Ah, é problema da minha técnica aqui. O que eu fiz de errado? Será que foi a estrutura mal feita? Será que foi o meu produto? Pode ser, pode estar interligado a esse tipo de coisa. Acabamento também, né, do seu produto em volta da área de cutícula, preparação da unha. Mas o que tem a ver esses descolamentos? Primeiro tem a ver com o tipo de unha, se a unha for úmida, se a unha for oleosa, se a unha for mal preparada, ou se ela for muito fina. Tem diversas questões nos tipos de unha que a gente tem que analisar. E depois também tem a questão dos fatores externos. E os fatores externos são aqueles que influenciam nos nossos produtos, influenciam na nossa unha, né, no geral, fazendo com que os produtos soltem de uma forma com mais facilidade. E ainda, o que tem a ver isso com a saúde? Quando eu tenho descolamentos, eu posso ter infiltrações, e quando eu tenho infiltrações, né, que é o acúmulo de sujeira, de umidade aqui dentro dessa região onde está descolada, eu posso ter fungos, posso ter bactérias, né, e aqui eu posso ter como resultado uma síndrome das unhas verdes, ou fungo, né, uma micose de unha. Então, eu tenho que saber evitar esses problemas, por isso que eu falo bastante de fatores externos, porque evitando esses problemas eu vou manter as unhas das minhas clientes saudáveis, né? Uma especialista em unhas tem que sempre visar a saúde da unha natural, até porque se a unha não estiver saudável, ela perde a cliente. Uma cliente que tem um fungo na unha,
não vai mais poder fazer um alongamento, não vai mais poder fazer uma esmaltação em gel. Ela vai ter que tratar isso. E a gente sabe que fungos na unha geralmente levam bastante tempo para tratar, né? Ou uma cliente que de repente fique com a unha verde, ela até vai conseguir tratar e poder voltar, mas será que ela vai querer voltar? Será que ela não vai ficar insegura com esse problema que deu na unha dela? E será que ela não vai achar que você foi o problema, né? Você não soube fazer direito? Então tem uma série de coisas aqui que a gente deve estudar e manter as unhas, para manter as unhas das nossas clientes sempre saudáveis, né? Para que a gente tenha essa cliente por muito tempo. A gente quer que as nossas clientes sejam nossas clientes durante muitos anos, né? Eu tenho clientes que estão comigo, eu tenho 12 anos de profissão, quase 13, eu tenho clientes que estão comigo já há 10 anos, que é o tempo que eu voltei para o Brasil e comecei a fazer unha aqui. Então, desde o início estão comigo, viram todas as minhas unhas horrorosas que na época a gente achava ótimo, mas hoje a gente sabe que aquilo lá não era bom, não eram unhas bonitas, mas enfim, evoluíram comigo, né? E é isso que a gente quer, clientes que sejam fiéis e que queiram evoluir junto com você e que fiquem sempre com você e que não te troquem por qualquer R$5 a menos em outro lugar, certo? Esse tipo de cliente que a gente quer, aquela cliente que é fiel. E depois eu trago aqui para vocês a biossegurança. Sim, a biossegurança é uma questão bem importante e que a gente não vê em todos os cursos. A gente não aprende biossegurança em todos os cursos, principalmente cursos de técnica, né? De alongamento de unha, de esmaltação em gel. A gente não vê isso como um todo. A maioria das pessoas que fazem um curso de manicure para entrar na profissão, se você fez um bom curso de manicure, geralmente alguns aspectos da biossegurança você vai ter, como, por exemplo, esterilização, uso de EPIs, né, cuidados com você mesmo e com suas ferramentas. Mas é importante a gente entender que a biossegurança, ela está presente, ela tem que estar presente no nosso atendimento. Então, se você não teve essa base, isso daqui faz parte de uma especialista em unhas, porque faz parte do nosso trabalho. E muitas vezes, nos cursos de alongamento, a gente não tem a oportunidade de ter esse tipo de informação, ou tem algumas pinceladas, né? Por exemplo, se está fazendo um curso de manicure russa, você vai ser informada, isso é fato, se sua educadora for, né, uma boa educadora, né, que é o básico, ela vai te informar que as suas brocas têm que ser esterilizadas, que a sua tesourinha tem que ser esterilizada. Então, você vai ter um mínimo de uma informação ali de que aquilo você tem que fazer. Porém, a gente tem que ver isso de uma maneira mais detalhada, uma maneira mais de procedimento, para que a gente não faça errado esses procedimentos, né? Para que os nossos procedimentos garantam mesmo a biossegurança. Então, muitas vezes você vai esterilizar os seus materiais dentro de uma estufa, por exemplo, nem todo mundo tem autoclave. A autoclave, ela é determinada por lei em alguns estados do nosso país aqui, né? Mas não todos os estados. Então, alguns ainda permitem o uso de estufa. E eu também sei que, mesmo nos estados onde é obrigatório o uso de autoclave, muitas de vocês ainda não têm condição financeira para ter autoclave, para investir nisso, é um investimento muito grande, e para não deixar de esterilizar, vai esterilizar também na estufa. Só que daí, se você não conhecer bem esse processo da esterilização, qualquer coisa que você faça ali na estufa de errado, pode parar a tua esterilização no meio do caminho e você teria que recomeçar tudo de novo. Se você não tiver todas as informações corretas, você acha que está fazendo a coisa certa e não está. Você acha que está usando o seu material estéril e, na verdade, eles não estão estéreis. Então, é por isso que é tão importante a gente entender questões de biossegurança. E a biossegurança, ela não está só em esterilização das nossas ferramentas, mas está também no uso de EPIs, como é que a gente se protege a nossa saúde, né? Para que a gente possa ter um bom atendimento por muito tempo, né? Porque a gente não quer perder a nossa profissão. Se a gente ficar doente por causa dos nossos produtos, por inalar o pó, por mexer com produtos que de repente não polimerizaram, todas essas informações a gente tem que ter para não ficar doente. Se a gente fica doente, a gente não consegue mais atender e você compromete a tua profissão. Então, a biossegurança está interligada nisso e por isso que eu digo que uma especialista em unhas tem que ter o conhecimento mínimo de biossegurança.
Além disso, obviamente, a biossegurança bem feita, ela está totalmente interligada à saúde das unhas das suas clientes, e por isso que ela entra aqui também, né? Justamente porque, se não há boa biossegurança, você pode ter contaminação dentro do seu ambiente por fungos, por bactérias, né? E tá levando isso de uma cliente para outra. Então, ela está totalmente correlacionada à saúde da unha da sua cliente, e é por esse motivo que eu abordo também essa biossegurança. Porque a gente quer as unhas das nossas clientes saudáveis, como eu já repeti aqui várias vezes, né? Então, daí a importância de você entender melhor, se especializar bastante dentro da biossegurança. Perceberam que tudo isso daqui, todas essas informações, elas são muitas informações, né? Eu dei uma olhada aqui de uma maneira geral em cada informação aqui, mas realmente são informações que eu trago dentro do meu curso especialista em saúde das unhas, em anatomia e saúde das unhas. Por quê? Porque cada parte disso daqui é um módulo ou é uma aula, né? E a gente precisa de mais tempo, precisa de exemplos, precisa de desenhos para que eu possa me aprofundar cada vez mais nesses itens. Então, o que eu vou fazer aqui? Amanhã é a nossa segunda aula, né? Dia 13 de junho, estarei aqui liberando para vocês a próxima aula. Então, como amanhã é a nossa próxima aula e eu quero levar vocês mais a fundo em um desses itens, eu escolhi para vocês a anatomia das unhas e nós vamos aqui desenhar e fazer aqui, e você vai poder me acompanhar aqui no desenho, e eu vou mostrar para vocês uma parte importante da anatomia que vai mudar a sua forma de trabalhar, que já vai mudar a sua concepção, e você vai perceber como essas informações têm uma importância e têm um papel no nosso dia a dia, tá? Para manter as unhas das clientes saudáveis, para a gente saber o que a gente está fazendo, para a gente ter segurança, para a gente ter liberdade, certo? É isso que todo mundo quer, perder o medo de atender, poder atender cada vez mais, poder ser indicada pelas suas clientes para que você tenha cada vez mais clientes, e como consequência de tudo isso, ter mais liberdade financeira, ganhar mais, ser mais valorizada pelo seu trabalho, ser reconhecida como autoridade no assunto, ser reconhecida como uma manicure que tem diferencial, como uma nail designer que tem diferencial, que entende do que está fazendo. Isso geralmente são todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades internas, né? E a partir dessa aula de amanhã, eu quero mostrar para vocês, então, essa parte mais aprofundada. Então, fiquem comigo aqui amanhã cedinho, eu já vou liberar essa aula e vocês podem fazer no horário que vocês quiserem. Lembrem que essas 3 aulas não estarão disponíveis para sempre, vai ser só durante o lançamento mesmo do curso especialista em saúde e anatomia das unhas. Então, enquanto tiver ali esse lançamento, vocês vão poder acessar a aula, que vai ser mais ou menos uma semana. Depois disso, acaba o acesso, o link não vai mais existir. Então, meninas, lembrem sempre de estar assistindo o quanto antes, assim que saírem as aulas, para que vocês possam aproveitar o quanto antes as informações e não percam a oportunidade de fazer cada aula, porque eu tenho certeza que essas informações que eu passei hoje já vão mudar a chavinha aí para vocês. Tenho certeza que a aula de amanhã vai fazer muito sentido para vocês e tá tudo imperdível, tá? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que já tenha agregado muito para vocês. Se vocês assistiram essa aula até o fim, se vocês chegaram até aqui, tirem um print aqui, né? E me marquem no Instagram, @marianamorais, _nailsacademy. Me marquem lá no Instagram, me mostrem que vocês estavam aqui. É o desafio que eu vou fazer para vocês, porque eu quero saber quem estava aqui acompanhando as aulas, tá? Inclusive, o segundo desafio, além de me marcar no Stories, é ir lá na minha última postagem e fazer um comentário: eu vou me tornar especialista em unhas, tá? Eu quero esse comentário lá. Se você já tá mudando a chavinha aí na tua cabeça, percebendo quão é importante se tornar uma especialista em unhas, vai lá na minha última publicação e escreva: eu vou me tornar especialista em unhas. Eu vou estar de olho, eu quero ver quem é que tá acompanhando aí as aulas até o fim e quem é que tá mudando a chavinha aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã para a próxima aula.